Olá, turma! Hoje vamos fazer a correção do nosso exercício sobre adições algébricas, tá? Não vou responder todas as questões, tá? Mas a grande maioria será resolvida para a gente poder tentar tirar algumas dúvidas que tenham ficado durante a resolução de vocês do exercício, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão é essa. O que ele pedia? Para a gente escrever cada uma das expressões seguintes, eliminando os parênteses, tá? Então a primeira questão é bem simples. Então vamos lembrar o que foi que nós vimos na aula passada. Nós vimos dois casos. O primeiro caso é que nós tínhamos números dentro do parêntese e nós tínhamos sinais antes do parêntese, tá? Então o que acontece? Quando eu tinha o sinal de menos antes do parêntese, significa que eu tinha que mudar o sinal de quem estava dentro. Então, se ele era positivo aqui, quando ele sair, seria negativo. Mas, se eu tivesse o sinal de mais antes do parêntese, significava que eu não iria mexer no sinal do número que estava dentro do parêntese, tá? Então, é só lembrar dessa regrinha. Então, por exemplo, na letra A, nós temos o menos antes do parêntese. Então, eu vou ter que alterar o sinal daquele 9 que é positivo, que agora vai ficar negativo. Pronto. Letra B. Eu tenho o sinalzinho de menos antes do parêntese. E dentro do parêntese eu tenho menos 11. Então, quando ele sair, o sinal vai mudar. Vai ser mais 11. Letra C. Eu tenho mais o sinalzinho positivo antes do parêntese. Então, significa que eu não vou trocar o sinal de quem está dentro. Então, ele vai continuar menos 13. Letra D, mesma coisa, sinalzinho de mais antes do parêntese. Então, eu não altero o sinal de quem está dentro, mais 21. Tá? E na letra E, né, ele quis confundir a gente, mas ó, eu vou repetir esse 3, que ele não tem nada a ver com a história por enquanto. Aí eu tenho um menos e eu tenho um parêntese. Então, eu tenho que alterar o sinal de quem está dentro. Como eu tinha menos 2 dentro do parêntese, agora eu vou ter mais 2. E aí, 3 mais 2 é 5. Então, a primeira questão, molezinha. Já a segunda, né, ele pediu para a gente determinar o valor de cada soma algébrica. E aí as nossas expressões elas aumentaram. Tá? E aí a gente vai resolver a letra A e a letra E. Tá bom? Então, na letra A, gente, vamos usar a mesma propriedade. Tem sinal de menos antes do parênteses? Troca o sinal. Tem sinalzinho de mais antes do parênteses? Não mexe em ninguém. Tá? Então, esse 8 aqui nós vamos repetir. Pronto, o que acontece? Ó, eu tenho um sinalzinho de menos, mas eu não vou sair alterando o sinal de todo mundo que está dentro. Eu posso repetir esse parêntese e eu posso resolver primeiro isso aqui dentro, para depois eu usar aquele menos que está fora do parêntese. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho menos 6 mais 10. Os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou ter que subtrair. Então, isso aqui é uma continha de menos. Tá? 10 menos 6 é 4. Falta o sinal. Mas o sinal eu sempre coloco aquele que tem o maior valor absoluto. Ou seja, quem é o maior sem o sinal? Claro que é o 10. Então a minha resposta ela é positiva. Tá? Pronto, agora nós vamos tirar o 4 de dentro do parêntese de acordo com a regrinha. Como eu tenho um menos lá fora, então eu vou ter que mudar o sinal. Como ele era mais 4, ele vai vir para fora menos 4. E aí 8 menos 4, claro que é 4. Beleza, tá? Então, para resolver essas situações, o ideal é que eu não saia trocando o sinal de todo mundo ainda. Vamos deixar para a gente alterar o sinal quando eu tiver apenas um número dentro do parênteses, tá bom? Letra E. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou resolver isso aqui primeiro. Tá? O que eu tenho aqui dentro? Eu tenho menos 5 e eu tenho mais 3. Os sinais são diferentes, então eu vou ter que subtrair. 5 menos 3 é 2. Mas qual é o sinal que vai para lá para o 2? Basta olhar para o número que tem o maior valor absoluto, ou seja, o maior número sem olhar para o sinal, que nesse caso é o 5. Então, minha resposta é negativa. E aí vamos prosseguindo, eu tenho menos, e aí eu tenho outro parênteses. Pronto. De novo, gente, ó. Esse 9 ele é negativo e o meu 5 é positivo, sinais diferentes, então eu tenho que subtrair primeiro.
9 menos 4, menos 5, aliás, a resposta é 4, tá? E aí o 9, ele tem um maior valor, então a resposta é negativa. Vamos para o próximo. Mais, aí parênteses novamente. E aí nós temos 8 menos 1, é 7. Aqui não vou me preocupar com o sinal, tá? Por quê? Eu sei que o 7 ele não tem sinal, mas ele é positivo, tá bom? E o 11 no finalzinho, tá? Pronto. Nós vamos fazer, nós vamos só tirar quem está dentro do parênteses para a gente resolver a nossa expressão. Então, menos 2 eu vou repetir, e aí eu paro. Eu tenho menos antes do parênteses, então eu tenho que mudar o sinal daquele 4. Como ele era negativo, agora ele vai se tornar positivo. O 7, como eu tenho um mais antes, eu não mudo o seu sinal, então ele continua sendo positivo. E lá no final eu já tenho o menos 11 esperando. Pronto, o que é que eu faço agora? Gente, ó, o 7 e o 4 eles são positivos. O 11 e o 2 são negativos. Então eu posso fazer isso. Ó. Eu vou juntar aqui o 4 e o 7. Depois eu boto o 2 e o 11. Tá? Só juntando quem tem sinais iguais. Porque facilita meu trabalho. Porque 4 mais 7 é 11. Aí eu tenho 11 menos 2 menos 11. Tá? E aí, gente, se eu observar, esse 11 ele é positivo e esse 11 ele é negativo. Eles são opostos. Então, se eu tenho 11 e eu tiro 11, eu fico com nada. Então, a minha resposta que vai sobrar é menos 2. Tá bom? Avançando, vamos para a terceira questão. A terceira ela é bem parecida com a que nós resolvemos na primeira questão. Tá bom? Então, efetue as operações. Então, na letra A eu tenho menos 20. E aí eu tenho um sinal de mais antes do parênteses, então eu não posso mudar o sinal de quem está dentro dele. Então vai continuar mais 43. Pronto, o que eu tenho agora? Eu tenho uma operação com sinais diferentes, então eu vou subtrair. Ou seja, 43 menos 20 é 23. Quem é o maior valor sem olhar para o sinal? Claro que é o mais 43, né? Aliás, mais 43 não, é o 43. E o mais dele vai para a nossa resposta. Tá? Letra B, eu tenho 52. E aí, antes do parêntese, eu tenho menos. Então, eu tenho que mudar o sinal do 11, que era negativo, e agora vai se tornar positivo. E aí, gente, é só somar. 52 mais 11 é 63. Beleza? Vamos para a quarta. Aí a quarta questão ela já é um pouco mais extensa, porque já vai envolver, né, as expressões usando colchetes, usando as chaves e usando os parênteses. Tá? Mas vamos lá. Vamos começar pela letra A. O que nós temos? Eu tenho 35 mais, aí colchete, menos 21, menos parêntese, menos 12, mais 15, fecha parêntese e fecha colchete. Importante, gente, lembrar da regra. Quando aparecem os símbolos, primeiro eu elimino os parênteses, depois eu elimino os colchetes e por último a gente elimina as chaves se houver. Tá? Nesse primeiro exemplo não tem chaves, tá bom? Então o último que nós vamos resolver é o colchete. Então eu tenho que chegar primeiro aqui, ó. E antes de chegar lá, eu vou ter que repetir tudo. Ó. Então 35. Aliás, eu vou colocar aqui embaixo a letra A, porque aí não vai alterar aqui o nosso espaço, tá bom? Então eu vou botar para cá. O que eu tenho? 35 mais, aí eu tenho um colchete, menos 21, menos, aí eu tenho um parênteses. O que eu tenho dentro do parênteses, gente? Eu tenho 12 negativo e 15 positivo, sinais diferentes, então eu vou subtrair. 15 menos 12 é 3, ok? Mas qual é o sinal que vai para lá? O do 15, pois ele tem o maior valor absoluto, tá? Aquele valor sem olhar para o sinal, tá? Pronto. Eu eliminei em partes um parênteses, mas eu vou voltar de novo, porque eu preciso tirar o 3 de lá. Então,
Repete todo mundo novamente. 21, negativo. Opa. Pronto. Como eu tenho o sinal de menos antes do parêntese, né, do 3, então ele vai mudar o sinal. Como ele era mais, agora ele vai virar menos 3. Pronto. Eliminado parêntese. Agora eu vou eliminar o colchete. Então eu vou repetir de novo o 35. Mais. Eu vou colocar o colchete. E aí lá dentro nós temos dois números com o mesmo sinal. Se eles têm o mesmo sinal, eu posso somar. 21 mais 3 é 24. E como eles têm o mesmo sinal, claro que a minha resposta não pode ter outro sinal. É o mesmo sinal dos dois. Então ela é negativa. E agora, gente, basta nós eliminarmos o colchete. Para isso, nós temos o mais antes dele. Então significa que eu não posso alterar o sinal de quem está dentro. Então ele vai continuar sendo menos 24. Pronto. 35 menos 24 é igual a 11. Essa é a nossa resposta da letra A, ok? Vamos para a letra D. A letra D também, ela não apresentou para a gente as chaves, mas tem colchetes. Então vamos lá. De cara nós já temos um parêntese e um sinal antes dele. Então, como ele é negativo antes, então eu vou mudar o sinal de dentro. Então, como ele era menos 30, agora ele vai ser 30 positivo. Tá? E aí, menos, aí eu vou ter que abrir aqui o colchete, repetir o 37, porque eu preciso eliminar quem está dentro desse parêntese, que é bem grande. Tá? São 3 valores dentro dele. Então, o que nós vamos fazer? Vamos analisar o seguinte. Eu sei que, olha só, 35 menos 31 é 4. E esse 4 ele é positivo, porque o 35 ele tem o maior valor absoluto. E aí vai sobrar para a gente 4 menos 34. E os sinais são diferentes, então eu vou tirar 4 de 34. Então vai me sobrar apenas 30. Só que agora vai ser negativo, pois o 34 é maior. Tá? E aí, repete o menos 36 e fechamos o colchete. Tá? Vamos voltar até a gente conseguir eliminar aquele parêntese. Então, ó, 37, pronto. É mais antes do parêntese, então não muda o sinal. Então, continua sendo 30 negativo, menos 36, e aí nós fechamos o colchete. Pronto. Eliminei os parênteses, agora eu preciso eliminar o colchete. Então, repete aqui, coloca o sinal de menos, e aí nós vamos ver o que nós temos lá dentro do colchete. Aqui nós temos 37 menos 30. Eu sei que é 7. Tá? E esse 7, gente, ele é positivo. Então, ele sendo positivo e o 36 negativo, eu terei sinais diferentes. Então, eu vou ter que subtrair, porque eu terei isso aqui, ó, menos 36 mais 7. Ok? E aí, claro, nós teremos o quê? 29. Tá? E esse 29, gente, ele será negativo, pois o 36 tem o maior valor absoluto. Tá? Então, portanto, 29 aqui. Pronto. Agora, vamos eliminar o colchete de vez. Então, 30. Opa, antes dele é menos, então eu mudo o sinal de quem está lá dentro. Como era menos 29, agora passa a ser mais 29. E aí, por último, nós temos 30 mais 29 é igual a 59. Essa é a nossa resposta. Tá? E aí nós chegamos na nossa última questão. Tá? Obtenha o resultado de. Tá? Aqui são operações bem simples, tá, gente? Então, por exemplo, na letra A, o que nós temos? Números opostos ao simétrico. Toda vez que a gente somar, sempre será igual a 0. Tá? Porque eu tenho 30, eu tenho 300 e tiro 300. É 0. Letra B. Olha só. Nós temos aqui, ó, esse menos 1 e esse mais 1, eles também são opostos. Então, isso aqui é 0. O que foi que sobrou? Menos 1 e menos 1.
sinais iguais, a gente soma. 1 mais 1 é 2. E os sinais são iguais, então a minha resposta também é negativa. Tá? Letra C, ó, o 25 é negativo e esse 25 positivo. Opostos ou simétricos. O que sobrou ali? O 3. E a letra D, ó, 10 positivo, 10 negativo. Opostos ou simétricos é 0. 2 negativo, 2 positivo. Opostos ou simétricos, a resposta será igual a 0. Então, galera, essa foi a correção do nosso exercício. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas que tenham ficado, tá bom? Então, até mais.